O governo Lula quer amparar famílias de traficantes mortos na mega operação do Rio. Enquanto o cidadão trabalha e paga imposto, o Estado socialista se pinta de bonzinho usando o seu dinheiro para premiar o crime. Esta é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Fantasma de Kive, escrito por Charlie Dalton, revisado e narrado por Gordinho Caipira. O Brasil conseguiu mais uma vez se superar no mau sentido, claro. O Estado, que falhou em proteger o cidadão e os moradores das comunidades, agora quer indenizar as famílias dos criminosos. Depois da mega operação Contenção, no Rio de Janeiro, que deixou 121 mortos, incluindo 4 policiais, o governo Lula avalia prestar assistência às famílias dos mortos. E aqui não estamos falando de inocentes comprovados, mas de integrantes do Comando Vermelho, a facção que há décadas aterroriza o Rio, impõe toque de recolher, fecha escola, domina a comunidade e cobra imposto de morador. E adivinha quem vai pagar essa conta da benevolência e solidariedade estatal? Como sempre, será você, contribuinte que trabalha, não tem segurança, vê o Estado falhar em tudo, mas nunca faltar quando o assunto é gastar o seu dinheiro para posar de bonzinho. O caso é grotesco, mas também pedagógico. De um lado, o governador Cláudio Castro se vangloria de ter eliminado líderes do CV e diz que foi a maior operação da história. Do outro, o presidente Lula aparece dizendo que houve matança. A frase dele, dita nessa terça-feira, dia 4 de novembro, foi a seguinte, abre aspas, a decisão do juiz era uma ordem de prisão, não tinha ordem de matança. O que houve no Rio foi uma matança, fecha aspas. De repente, o chefe do executivo que se diz defensor da democracia trata os bandidos abatidos em confronto como vítimas do Estado opressor. E o mesmo Estado que não consegue garantir segurança para ninguém, agora quer amparar as famílias dos mortos na troca de tiros. É o socialismo em sua forma mais caricata. O ladrão te rouba, o Estado falha em te proteger e depois o Estado te rouba de novo para ajudar a família do ladrão morto. A proposta é defendida pela ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, aquela que foi ao Complexo da Penha dias depois da operação e, contrariando o governador, disse que a ação foi um fracasso. Fracasso para quem? Porque seu objetivo era atingir a cúpula do tráfico e a própria Polícia Civil afirma que neutralizou vários líderes, talvez o que incomoda o governo não seja o resultado, mas o fato do Estado do Rio ter tocado na base de apoio eleitoral do PT. Afinal, o discurso do pobre vítima da sociedade é o combustível da máquina petista. É com isso que se justifica mais Estado. E o que acontece quando a vítima da sociedade é um criminoso armado até os dentes? Simples. Virar mártir de operação policial e pronto. Está criada a narrativa para a próxima pauta de reparação social. Segundo a reportagem da Brasil Paralelo, o Planalto ficou dividido. Enquanto Macaé defende o auxílio, o núcleo político teme que isso pareça aproximação com o tráfico, ou leniência com o crime organizado. Pois é, Lula, tarde demais. Não é impressão, é constatação. Quando o presidente da República chama a operação policial de matança e a ministra dos Direitos Humanos corre para abraçar as famílias dos traficantes mortos, a mensagem é clara. O governo prefere o discurso do coitadismo à defesa da lei e da ordem. Para piorar, Lula e o PT resolveram mostrar que não aceitam ser chamados de Partido dos Traficantes. O Diretório Nacional do PT acionou a justiça contra deputados e influenciadores que usaram essa expressão. O deputado Nicolas Ferreira foi obrigado a apagar a postagem que dizia que o PT é o Partido dos Traficantes. A justiça mandou a RedeX remover o conteúdo e o partido ainda abriu dezenas de ações cíveis para pedir indenização. É o velho truque do autoritário travestido de democrata. Você pode falar o que quiser, desde que elogie o governo. Criticar é discurso de ódio. Em vez de refutar o argumento, o PT reforça a mensagem de que quem fala a verdade será punido. E no Brasil de 2025 isso é literal. O Estado decala, tributa e ainda chama de discurso de ódio se você não quiser financiar o enterro do traficante. Mas é claro que o Planalto tenta disfarçar. Fontes oficiais dizem que a assistência não seria financeira, mas social e psicológica. Traduzindo, psicólogo pago com dinheiro público, visitas de servidores, programas sociais e logo em seguida vem a ajuda emergencial, o cartão solidário, e lá se vai mais um gasto permanente que ninguém fiscaliza. É sempre assim. Primeiro, o Estado ouve a dor da comunidade. Depois, cria um benefício provisório que vira permanente. E quem banca o permanente é o otário que paga imposto. Enquanto isso, o que dizem as pesquisas? Segundo o levantamento da Atlas Intel, 8 em cada 10 moradores de favelas do Rio de Janeiro apoiam a operação, ou seja, quem mora sob o domínio do tráfico sabe que, sem repressão, não há paz. O morador da comunidade quer trabalhar, quer andar em paz, quer abrir o comércio sem precisar pedir bênção para o bandido. Mas o governo federal, sentado em Brasília, prefere ouvir movimentos sociais, ONGs e conselhos de direitos humanos que nunca pisaram num beco da Penha. É a velha elite estatal falando em nome dos pobres que não pediram ajuda nenhuma.
O Estado brasileiro, além de corrupto e ladrão, aparentemente é também esquizofrênico. Um dia faz operação cinematográfica para mostrar força, quando a poeira baixa, posa de defensor dos direitos humanos. É a mesma máquina que finge combater o crime, mas lucra com ele. O tráfico só existe devido ao mercado negro criado pelo próprio Estado. A proibição das drogas, o desarmamento e a leniência com o crime, tudo isso é obra estatal. O governo cria o problema e depois vende a solução. E o mais patético é que na prática, o governo que se diz contra a matança é o mesmo que mantém o cidadão desarmado, indefeso, à mercê dos mesmos criminosos que diz amparar. Há aqui um ponto moral importante. Quando o Estado começa a tratar bandido e cidadão da mesma forma, ele destrói qualquer noção de justiça. Lula quer parecer humano, mas o custo da sua humanidade vem do dinheiro dos outros. É fácil ser bonzinho com o bolso alheio. A ideia libertária de justiça é simples. Quem agride deve reparar, quem trabalha deve ser livre, mas o que o Estado faz é inverter isso. Quem agride ganha assistência e quem trabalha paga a conta. O cidadão que teve o carro roubado, o filho morto em tiroteio, o comércio extorquido pelo tráfico não recebe assistência do governo federal. Essa é a lógica estatista. Proteger uns às custas dos outros, punir o produtivo para sustentar o dependente. Friedrich Hayek, economista austríaco e defensor da liberdade, já alertava que a busca por igualdade de resultados leva à destruição da liberdade. O governo Lula quer igualdade até no luto, igualar o trabalhador honesto e a família do traficante morto como se ambos fossem vítimas. É a perversão completa da justiça. Não se premia mais a virtude, mas a condição de vítima. O libertarianismo defende que a justiça e a segurança não precisam e não devem ser monopólios do Estado. Assim como qualquer outro serviço, a proteção de pessoas e propriedades pode ser oferecida de forma privada, voluntária e concorrencial. Em vez de um aparato policial sustentado à força por impostos e dominado por interesses políticos, haveria empresas e associações contratadas livremente, responsáveis por garantir a segurança de seus clientes. Essas organizações competiriam por reputação, eficiência e transparência, o que geraria incentivos reais para reduzir o crime, algo que o Estado, com seu monopólio coercitivo, nunca teve. A lógica é simples: quando o consumidor pode escolher, o prestador precisa entregar resultado. No campo da jurisdição, o mesmo princípio se aplica. Tribunais e árbitros privados substituiriam o sistema estatal, julgando disputas com base em contratos e princípios de propriedade, e não em legislações mutáveis e politizadas. As partes envolvidas escolheriam previamente o árbitro ou instituição que consideram justa e confiável, e a resolução de conflitos se daria sem coerção generalizada, apenas com o consentimento dos contratantes. Esse modelo já existe em pequena escala, nas arbitragens comerciais internacionais e em comunidades voluntárias, mostrando que é possível ter justiça sem o governo. O foco deixa de ser punir o inimigo do Estado e passa a ser reparar quem foi lesado. Numa sociedade livre, quem agride, rouba ou causa dano deve indenizar diretamente a vítima, e não pagar a sociedade cumprindo pena num sistema caro e inútil. A vítima deixa de ser figurante e passa a ser o centro da justiça. Se um criminoso destrói um bem, deve ressarcir o proprietário. Se fere alguém, deve compensar financeiramente e moralmente essa pessoa. Isso cria um sistema em que a responsabilidade individual substitui a vingança estatal. Em vez de gastar bilhões sustentando prisões, burocracias e tribunais corruptos, a justiça libertária devolve à vítima o poder e o direito da reparação. O resultado é uma ordem mais justa, eficiente e verdadeiramente moral, baseada na restituição e na liberdade contratual, e não na coerção e na política. Enquanto isso, no Brasil atual, a ministra Macaé chora pelos mortos da periferia. Nenhum ministro vai à casa da Dona Maria, que perdeu o filho no fogo cruzado entre facções, ou do policial que foi morto numa emboscada. O Estado só aparece quando é para defender vagabundo. A cada escândalo, o roteiro é o mesmo. O governo comete o absurdo, a imprensa tenta justificar, o povo se revolta e o sistema fecha o cerco sobre quem ousa reagir. A censura é a cola que mantém o castelo de areia em pé. E quanto mais o regime se fragiliza moralmente, mais ele depende do silêncio forçado de seus críticos. Basta observar que os mesmos políticos que pregam diálogo e empatia desfilam com seguranças armados, carros blindados e salários de dezenas de milhares de reais. Falam em defender os pobres nas coletivas de imprensa, mas vivem cercados de privilégios e mordomias financiadas por quem mal consegue pagar o aluguel. E é por isso que o discurso de Lula e seus ministros é tão perigoso. Ao transformar o criminoso em vítima e o trabalhador em culpado, o governo redefine o certo e o errado conforme a conveniência política. O resultado é um país onde o cidadão se torna refém não só do bandido da esquina, mas também do burocrata de Brasília. O verdadeiro fracasso da Operação Contenção não foi o número de mortos, mas a constatação de que o Brasil vive sob dois monopólios, o do crime e o do Estado. A diferença entre o Estado e o Comando Vermelho é apenas o crachá e o Código Tributário, porque Constituição e legislação penal o CV também já tem. Um cobra direto com um fuzil, o outro manda primeiro um boleto, mas ambos vivem do mesmo princípio, o uso da força para tomar o que é seu, e ambos odeiam a liberdade.
Enquanto o cidadão acreditar que o governo é a solução, o problema vai continuar. O traficante e o político têm o mesmo interesse, manter o povo dependente e com medo. E agora, com essa ideia de ajuda às famílias dos mortos, o governo transforma o crime em política pública. O economista francês Frédéric Bastiat termina sua obra-prima, A Lei, dizendo que, quando a lei se torna instrumento de espoliação, todos querem participar. No Brasil já chegamos lá. O governo distribui o que não é dele, os políticos compram apoio com dinheiro público, os ministros posam de salvadores e o cidadão honesto banca a festa. Agora, além de pagar o salário de deputados, auxílio de preso, a aposentadoria de político e prejuízo da Petrobras, você pode ter que pagar o luto do traficante. Esse é o retrato do Estado brasileiro, uma fábrica de tragédias que lucra com o sofrimento. O que resta é reafirmar o óbvio. Não há justiça em obrigar o inocente a pagar pelos erros do culpado. Se o governo quer ajudar alguém, que comece ajudando o contribuinte, diminuindo impostos, reduzindo o tamanho do Estado e deixando as pessoas livres para cuidar de si mesmas. Mas isso o PT nunca fará, porque sem o medo e o caos, o PT não existe. O crime organizado é o espelho do Estado, e Lula sabe disso melhor do que ninguém. O que ele não quer é que você perceba e comece a chamar o PT de Partido dos Traficantes. Obrigado pela audiência, esse é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!